H. G. Wells, O Bazar Mágico. Ele tinha visto o bazar mágico várias vezes, de longe. Ele havia passado uma ou duas vezes pela janela onde se viam pequenos objetos mágicos, bolas mágicas, galinhas mágicas, cones maravilhosos, bonecos de ventríloco, material para o truque da cesta, cartas de baralho de aparência comum e todo esse tipo de coisa. Mas nunca me tinha ocorrido entrar. Até que um dia, sem avisar, Gipp agarrou-me pelo dedo e arrastou-me até a janela. Comportou-se de tal forma que eu não tive outra escolha, senão entrar com ele. Para dizer a verdade, nem pensei que estivesse ali. Era uma fachada de tamanho modesto na Regent Street, entre uma loja de quadros e um estabelecimento onde os pintinhos nascem em incubadoras patenteadas. Mas o fato é que estava lá. Achei que fosse mais perto dos circos, ou na esquina da Oxford Street, mesmo em Holborn. Ele estava sempre na calçada oposta e um tanto inacessível, como se sua situação fosse uma miragem. Mas agora estava lá, sem dúvida, e a ponta grossa do dedo de Gipp fez barulho no vidro. Se eu fosse rico, disse Gipp, apontando o dedo para o ovo desaparecido, eu comprava isto. E isso, referindo-se à boneca chorona muito humana. E isso, apontando para uma coisa misteriosa que se chamava, de acordo com um cartão elegante, compre uma e surpreenda seus amigos. Qualquer coisa, acrescentou, pode desaparecer sob um desses cones. Eu li isso num livro. E aí, pai? Está o meio centavo desaparecendo, só que eles colocam dessa forma para que não possamos ver como é feito. Gipp, um menino encantador que herdara a educação da mãe. Não tinha intenção de entrar no bazar, nem de incomodar ninguém, mas ele inconscientemente me conduziu pelo dedo até a porta e deixou claro seu interesse. Isso, disse ele, e apontou para a garrafa mágica. E se você tivesse? Eu disse a ele. Quando ele ouviu essa pergunta promissora, ele olhou para mim, com um brilho repentino nos olhos. Eu mostraria para Jessie, disse ele, pensando, como sempre, nos outros. Seu aniversário é daqui a menos de 4 meses. Gibbles, eu disse, e coloquei minha mão na maçaneta. Ele não respondeu, mas sua mão apertou meu dedo com mais força, e então entramos no bazar. Não era uma loja comum. Era uma loja de magia, e o entusiasmo e a pressa que Gipp teria demonstrado, se fossem meros brinquedos, não se manifestaram nesta ocasião. Ele deixou o peso da conversa cair sobre mim. Era uma loja pequena e estreita, com pouca luz. A campainha tocou novamente com um toque de dor quando a fechamos. Por um momento ficamos sozinhos e pudemos contemplar o que nos rodeava. Na vitrine que cobria o balcão havia um tigre de papel machê. Um tigre, sério, de olhos gentis, que movia a cabeça ritmicamente. Havia várias esferas de vidro, uma mão de porcelana que segurava cartas mágicas, uma variedade de aquários mágicos de vários tamanhos e um chapéu mágico atrevido que mostrava descaradamente suas molas. No chão havia espelhos mágicos. Um alongava e estreitava. O outro alargava a cabeça e fazia desaparecer as pernas. E o outro deixava você bem pequeno e gordo como um barril. Quando estávamos rindo disso, chegou quem, como eu pensava, era o responsável pelo bazar. Quem quer que fosse estava atrás do balcão. Ele era um homem pálido, moreno e estranho, com uma orelha maior que a outra e um queixo que lembrava a ponta de uma bota. Como posso ajudá-lo? Disse ele, estendendo seus dedos longos e mágicos sobre a vitrine. E foi assim que, em choque, o conhecemos. Quero comprar para o meu filho
alguns truques simples de prestidigitação, eu disse. Um truque de prestidigitação. Perguntado, mecânico, lar, algo divertido, eu disse. Zumbir, disse o balconista, coçando a cabeça como se estivesse refletindo. Então ele claramente tirou uma bola de cristal da cabeça. Algo assim, ele disse, e trouxe para nós. O que ele fez foi surpreendente. Eu já tinha visto esse truque inúmeras vezes em um espetáculo. Faz parte do repertório regular dos mágicos, mas eu esperava vê-lo ali. Isso é muito bom, eu disse rindo. Verdadeiro, disse o atendente. Gip estendeu a mão para pegar a bola, mas encontrou apenas uma mão vazia. Está no seu bolso, disse o balconista. E lá estava. Quanto custa isto? Perguntei. As bolas de cristal não custam nada, disse o balconista educadamente. Nós o conseguimos de graça. Acrescentou puxando um do cotovelo. Ele puxou outro, da nuca novamente, deixou ao lado do anterior no balcão. Gip olhou cautelosamente para sua bola de cristal, depois lançou um olhar interrogativo aos dois que estavam no balcão e finalmente examinou o balconista com seus olhos redondos, que sorriu. Você pode ficar com esses também, disse o balconista. E se não se importa, um que saia da minha boca. Então, Gip olhou para mim em busca de conselhos e então, em profundo silêncio, embolsou as 4 bolas, apertou novamente meu dedo tranquilizador, se preparou para testemunhar o próximo acontecimento. É assim que conseguimos todos os nossos pequenos truques, observou o balconista. Eu ri como alguém acompanhando uma piada. Em vez de ir ao revendedor, eu disse, obviamente, é mais barato assim. De certa forma, disse o balconista. No final, acabamos pagando por eles, mas não tanto. Como as pessoas supõem, nossos truques mais importantes e suprimentos diários das outras coisas que queremos, saímos dessa cartola. E você, senhor, se me permite dizer, não existe um armazém atacadista de itens mágicos genuínos. Não sei se você notou nossa placa de Genuine Magic Bazaar. Ele puxou um cartão de visita da bochecha e me entregou. Genuíno, disse ele, acompanhando a palavra com o movimento de um dedo. Não há nenhum tipo de engano, acrescentou. Parecia que ele estava levando a piada longe demais. Ele se virou para Gip com um sorriso estranho. Olha, você é um bom menino. Fiquei surpreso que ele soubesse disso, pois, por uma questão de disciplina, mantivemos isso em segredo até em casa. Mas Gip recebeu a sentença com um silêncio destemido e manteve o olhar fixo no escrivão. Só as boas crianças conseguem passar por aquela porta. E, por exemplo, uma batida na porta chegou até nós e uma vozinha pôde ser ouvida gritando. Pai! Pai! Eu quero entrar lá, pai! Eu quero entrar lá! Então ouviu-se a voz de um pai perturbado tentando consolá-lo e tranquilizá-lo. Tá fechado, Edward, ele disse. Mas não é, eu disse. Sim, senhor, disse o funcionário. Está sempre fechado para esse tipo de criança. Enquanto ele falava, vislumbramos a criança, o rostinho branco pálido, de tanto comer doces e guloseimas, e deformado pelas paixões malignas. Um pequeno egoísta inexorável, que chutou o vidro encantado. Não vai adiantar nada, disse o comerciante, enquanto eu me dirigia para a porta, movido pela minha bondade natural. Logo levaram embora a criança mimada, que não parava de gritar. Como você consegue fazer isso? Eu disse, respirando um pouco mais livremente. Magia, disse o balconista, movendo a mão descuidadamente. De repente, faíscas de cores diferentes surgiram de seus dedos, desapareceram nas sombras do bazar. Antes de você entrar, você disse ele, dirigindo-se a Gip, que queria uma de nossas caixas. Compre uma e surpreenda seus amigos. Sim, disse Gip, depois de ter criado coragem. Está no seu bolso. Debruçado sobre o balcão, ele tinha um corpo incrivelmente longo. Esse personagem incrível mostrou o artigo
como os mágicos costumam fazer. Papel, disse ele, e tirou uma folha de papel do chapéu vazio. Corda, e a sua boca tornou-se uma caixa de barbantes, da qual tirou uma tira sem fim que rasgou com os dentes quando terminou de amarrar o embrulho. E então, assim me pareceu, engoliu a bola. Depois, acendeu uma vela no nariz de um dos bonecos ventrílocos, colocou um dos dedos, que tinha ficado vermelho como lacre, no fogo e selou o pacote. Depois houve o ovo desaparecido, observou ele. Ele tirou um da minha jaqueta e guardou, assim como a criança chorando, muito humana. Quando ficaram prontos, entreguei os pacotes a Gipp, que os segurou junto ao peito. Falava muito pouco, mas seu olhar era eloquente, assim como a força com que eu segurava os embrulhos. Gipp foi palco de emoções indescritíveis. Essas eram verdadeiras magias. Então, assustado, descobri algo se movendo dentro do meu chapéu. Algo macio, inquieto. Tirei rapidamente o chapéu e um pombo irritado, cúmplice, sem dúvida, saltou, correu pelo balcão e acho que entrou em uma caixa de papelão atrás do tigre de papel machê. Que horrível, disse o balconista, tirando habilmente seu chapéu. Que pássaro descuidado! Veja como eles podem nidificar em qualquer lugar. Ele balançou meu chapéu e em sua mão aberta apareceram 2 ou 3 ovos. Uma grande bola de gude, um relógio, meia dúzia das inevitáveis bolas de vidro e mais papéis amassados e amassados. Enquanto ele falava sem parar sobre como as pessoas esquecem os chapéus de escova por dentro e por fora, ele disse isso muito educadamente, mas referindo-se a mim. Todo tipo de coisa se acumula, senhor. Não estou me referindo ao senhor em particular, claro. Quase todos os clientes. É incrível quanto eles carregam. O papel amassado cresceu e ondulou no balcão cada vez mais, até quase esconder o balconista. Até o esconder completamente. E sua voz continuou indefinidamente. Nenhum de nós sabe que a boa aparência de um ser humano pode esconder, senhor. Não somos melhores que fachadas caiadas, túmulos caiados. Sua voz parou exatamente como quando você bate no gramofone do vizinho com um tijolo certeiro. O mesmo silêncio instantâneo. O farfalhar do papel parou. Tudo ficou em silêncio. Você terminou com meu chapéu? Eu disse depois de um tempo. Mas não houve resposta. Olhei para Gipp, Gipp olhou para mim. Lá estavam nossas imagens deformadas nos espelhos mágicos, estranhas, sérias, imóveis. Acho que vamos embora, eu disse. Você pode nos dizer quanto custa tudo isso? Ouvir, eu disse com uma voz bastante forte. Quero a conta e meu chapéu, por favor. Acho que alguém fungou atrás do balcão. Vamos dar uma olhada atrás do balcão, Gipp, eu disse. Acho que ele está brincando conosco. Conduzi Gipp ao redor do tigre que balançava a cabeça. O que você acha que estava atrás do balcão? Ninguém, absolutamente ninguém. Apenas meu chapéu caído no chão e um típico coelho de mágico, branco, de orelhas rombas, imerso em suas meditações, parecendo tão estúpido e tímido como só os coelhos de mágico podem parecer. Peguei meu chapéu, o coelho saiu do meu caminho. Pai, disse Gipp, sussurrando fracamente. Pai, o que houve, Gipp? Disse. Eu gosto dessa loja, pai. Eu também gostaria, disse a mim mesmo, se o balcão não tivesse se alongado de repente, bloqueando nosso caminho até a porta. Mas eu não queria chamar a atenção de Gipp para isso. Senhorita, senhorita, ele disse, estendendo a mão para o coelho enquanto ele passava por nós. Coelhinho, faça um truque no Gipp. E ela o seguiu com o olhar até que ele entrou por uma porta que um momento antes não existia. Então esta porta se abriu e o homem que tinha uma orelha maior que a outra apareceu novamente. Ele ainda estava sorrindo, mas trocou um olhar entre divertido e desafiador. Tenho certeza de que você vai querer ver o showroom, senhor, disse ele com alguma cortesia.
Gip puxou meu dedo na direção da sala. Olhei para o balcão e encontrei novamente o olhar do balconista. Eu estava começando a achar que a magia era genuína demais. Não temos muito tempo, eu disse. Mas, sem saber como, já estávamos na sala antes que ele terminasse de dizer isso. Todos os artigos são da mesma qualidade, disse o balconista, esfregando as mãos. E essa qualidade é a melhor. Não há nada aqui que não seja magia genuína. Tudo está totalmente garantido. Com licença, senhor. Senti algo preso na manga da minha jaqueta sendo puxado. Então eu ouvi agarrar um inquieto demônio vermelho pelo rabo. A criaturinha estava mordendo, lutando, tentando agarrar sua mão. Então ele jogou descuidadosamente atrás de um balcão. Sem dúvida, aquela coisa era apenas uma figura de borracha retorcida, mas à primeira vista, seu gesto foi exatamente o de um homem segurando um pequeno inseto mordedor nas mãos. Olhei para o Gip, mas ele estava olhando para um cavalo mágico de madeira. Fiquei feliz por não ter visto aquela coisa. Ei, eu disse baixinho. Ei, olhando para Gip e o demônio. Você não tem muito desse tipo de coisa por aqui, tem? Nenhum desses é nosso. Certamente você trouxe. Disse o balconista em voz baixa e com um sorriso mais deslumbrante do que nunca. É incrível que as pessoas podem carregar sem perceber. Você vê algo que gosta aqui? Ele perguntou a Gip. Havia muitas coisas ali que agradavam a Gip. Ele se voltou para o surpreendente comerciante com uma mistura de confiança e respeito. Isso é uma espada mágica? Disse. Uma espada mágica? De brinquedo. Não dobra, quebra ou corta os dedos. Torna o usuário invencível na luta contra qualquer pessoa com menos de 18 anos. Custam de meia coroa a 7 e 6 pence, dependendo do tamanho. Estas panóplias são para jovens cavaleiros, andantes e muito úteis. Escudo de segurança, sandálias para andar rápido, capacete que torna invisível. Papai! Ele exclamou engasgado. Tentei saber quanto custava, mas o funcionário não prestou atenção em mim. Ele havia capturado Gip. Eu fiz com que ele soltasse meu dedo. Ele havia começado a explicar seus artigos e nada foi capaz de detê-lo. Pouco depois observei, desconfiado e ciumento, que Gip havia arrancado o dedo dessa pessoa como fazia comigo. O cara era certamente interessante, pensei, e ele tinha um monte de coisas curiosamente elaboradas, mas coisas muito bem manipuladas. Ele vagou atrás dele, quase sem falar, mas sem perder a vista do mágico. Afinal, Gip estava se divertindo e na hora de partir não teríamos problemas em fazê-lo. Essa sala de exposição era longa e labiríntica, uma galeria interrompida por balcões e colunas, com arcos que conduziam a outras seções onde os vendedores de aparência mais estranha perambulavam e observavam. Também havia espelhos e cortinas perturbadores. Na verdade, eram tão perturbadores que depois de um tempo não consegui distinguir a porta pela qual havíamos entrado. O funcionário mostrou a Gip alguns trens que não eram a vapor nem a corda e que circulavam apenas dando o sinal. Depois algumas caixas de soldados, muito valiosas, que ganharam vida assim que você tirou a tampa e disse: não tenho audição muito boa, só notei que era um som produzido ao torcer a língua. Mas Gip, que tem o ouvido da mãe, pegou-o na hora. Bravo, disse o escriturário, colocando o soldado no camarote, sem muita cerimônia, entregando-o a Gip. Agora, acrescentou e num instante, Gip lhes dera vida novamente. Você está levando essa caixa? Perguntou o atendente. Nós aceitaremos, eu disse. Só se você não nos cobrar todo o seu valor. Caso contrário, você teria que ser um magnata. Não, cara. Não, exclamou o balconista. Voltou para pegar os soldadinhos, fechou a tampa, sacudiu a caixa no ar e, bam! Já estava embrulhada, amarrada e nome completo e endereço do Gip escritos no papel. O balconista riu do meu espanto. Isso é magia de verdade, disse ele. De verdade. É autêntico demais para o meu gosto, repeti.
Depois disso, ele continuou fazendo truques em Gip, truques estranhos, embora a maneira como os executasse fosse ainda mais estranha. Explicou-lhes, mostrou-lhes de frente e de trás, e a criança, encantadora, inclinou a cabeça com ar de inteligência. Eu não estava prestando a atenção necessária. Ei, pronto, disse o balconista mágico. Ei, pronto, repetiu a voz clara e fraca da criança. Na verdade, eu estava distraído com outras coisas. Fui afetado pela extraordinária estranheza daquele lugar, que parecia, por assim dizer, inundado por uma atmosfera de extravagância. Houve até algo estranho na instalação, no teto, no chão, nas cadeiras dispostas aleatoriamente. Tive a estranha sensação de que, quando não estava olhando diretamente para eles, eles se inclinavam, se moviam e brincavam de esconde-esconde atrás de mim. A cornija tinha um ornamento sinuoso com máscaras, que pareciam expressivas demais para serem apenas de gesso. Então um dos vendedores, de aparência estranha, chamou minha atenção. Ele estava a certa distância de mim e, evidentemente, não tinha consciência da minha presença. Pude ver, através de um arco, quase todo o seu corpo sobre uma pilha de brinquedos. O vendedor inclinou-se indolentemente sobre um pilar, fazendo caretas horríveis. Ele fez uma cara particularmente horrível com o nariz. Ele fez isso só porque parecia entediado e queria se divertir. Quando ele começou, ele tinha um nariz achatado e redondo. Então ele o estendeu rapidamente como um telescópio, esticou-o e ele foi ficando cada vez mais fino, até parecer um chicote longo, vermelho e flexível. Parecia algo saído de um pesadelo. Ele sacudiu e jogou como um pescador lança sua vara. A primeira coisa que pensei foi que Gip não precisava vê-lo. Me virei e o vi totalmente absorto com o balconista, e sem pensar em nada de ruim. Ambos estavam sussurrando e olhando para mim. Gip estava de pé em um banquinho e o balconista segurava uma espécie de tambor grande na mão. Vamos brincar de esconde-esconde, pai. Gip gritou. Você fica. E antes que pudesse fazer qualquer coisa para impedir, o balconista colocou o grande tambor em Gip. Imediatamente percebi o que iria acontecer. Tire isso imediatamente, eu gritei. Isso vai assustar a criança. Tira isso. O balconista de orelhas desiguais fez isso sem dizer uma palavra. Aproximou de mim o grande cilindro para que eu visse que estava vazio. E o banco também estava vazio. Meu filho também desapareceu naquele momento. Talvez você conheça aquela coisa sinistra que aparece como uma mão vinda do nada e oprime o coração. Eles sabem que isso destrói o eu habitual e deixa a pessoa tensa e cautelosa, nem lenta nem precipitada, nem zangada nem medrosa. Isso aconteceu comigo. Aproximei-me do funcionário sorridente e chutei seu banco. Chega de loucuras, disse. Onde é que está meu filho? Ver? Disse ele, enquanto mostrava o interior do banquinho. Não há engano aqui. Estendi a mão para agarrá-lo, mas ele escapou com um movimento hábil. Tentei agarrá-lo novamente, mas ele se afastou de mim e empurrou uma porta para escapar. Alto! Eu gritei e ele riu enquanto se afastava. Corri atrás dele no meio da escuridão total. Plop! Deus me ajude! Eu não vi você chegando, senhor. Eu estava na Regent Street e encontrei um trabalhador de aparência amigável. Um pouco mais longe estava Gip, que parecia um tanto perplexo. Pedi desculpas e então Gip se virou, caminhou em minha direção com um sorriso brilhante, como se tivesse se perdido por um momento. E ele carregava 4 pacotes nos braços. Ele imediatamente apertou meu dedo em sua mão. Passei uns segundos sem saber o que fazer. Olhei em volta para ver a porta do bazar mágico, mas não estava lá. Não tinha porta. Não tinha bazar. Nada. Só a pilastra comum que fica entre a loja onde vendem quadros e a vitrine da galinha. Fiz a única coisa que poderia ser feita diante de tamanha confusão mental. Eu fui direto para o meio-fio e levantei meu guarda-chuva para parar um carro. Carro! Carro! Disse Gip, exultante. Eu ajudei
a configurar. Lembrei-me do meu endereço com dificuldade e finalmente entrei também. Algo estranho se manifestou num bolso da minha jaqueta. Coloquei minha mão e descobri uma bola de cristal. Com um gesto de petulância, joguei-a na rua. Gip não disse nada. Por um tempo, nenhum deles falou. Pai, Gip disse finalmente, que ela era uma loja de verdade. Isso me levou a considerar o problema da impressão que tudo isso poderia ter causado nele. Não parecia que isso o tivesse afetado. Por enquanto, ele se sentia bem. Ele não estava chateado, não estava assustado, mas tremendamente satisfeito com o bom momento que passou naquela tarde e com os 4 pacotes que carregava nos braços. Droga, que poderia estar nos pacotes. Zumbir, disse. As crianças pequenas não podem ir à loja como esta todos os dias. Ele ouviu essas palavras com seu habitual estoicismo e, por um momento, me arrependi de ser seu pai, e não sua mãe, para poder beijá-lo ali mesmo. Quórum público, no carro. Afinal, pensei, as coisas não tinham acabado tão mal. Mas até abrirmos os pacotes, eu realmente não comecei a me sentir calmo. 3 deles continham caixas de soldados de chumbo perfeitamente normais, mas de tão boa qualidade que Gip esqueceu que esses pacotes tinham sido originalmente truques de mágica, de um tipo único e genuíno. A sala continuou um gatinho branco de carne e osso, com excelente saúde, caráter e apetite. Quando abrimos os pacotes, senti um alívio temporário. Andei horas e horas pelo quarto da criança. Isso aconteceu há 6 meses. Agora eu estou começando a achar que está tudo em ordem. O gatinho só tem a magia natural de todos os gatos. Soldados parecem uma companhia tão disciplinada quanto qualquer coronel poderia desejar. E Gip, pais inteligentes compreenderão que devo ser extremamente cauteloso com ele. Mas um dia me atrevi a perguntar-lhe: você gostaria que seus soldados ganhassem vida, Gip, e marchassem sozinhos? O meu tem, disse Gip. Só preciso dizer uma palavra que conheço antes de abrir a tampa. E eles marcham sozinhos? Claro, pai. Eu não gostaria deles se não o fizessem. Não demonstrei nenhum sinal de surpresa inapropriada. Desde então tive a oportunidade de surpreendê-lo 1 ou 2 vezes com os soldados fora do camarote, mas até agora não os vi comportar-se de forma mágica. É algo difícil de explicar. Há também um problema econômico. Tenho o hábito incurável de pagar todas as contas. Já subi e desci a Regent Street várias vezes procurando aquela loja. Estou inclinado a pensar, de fato, que essa questão de honra foi satisfeita e que, como sabem o nome e a morada de Gip, posso perfeitamente esperar que essas pessoas, sejam elas quem forem, enviarão a fatura no devido tempo.